Glória a Deus. Aleluia. Quem está vivo, diga amém. Amém. Irmãos, nós cremos num Deus que fala, num Deus que opera. Essas palavras ditas em revelação são palavras de Deus. Irmãos, nós cremos no que está escrito na Bíblia, que o que está escrito é exatamente como está. O nosso Deus é verdadeiro. E é necessário, para se aproximar de Deus, é necessário ter fé. Jesus faz milagre mesmo, Ele teve o poder de fazer o mundo, por que não vai ter poder de fazer milagres? E nós cremos um Deus presente, que opera hoje. O nosso Deus não é um ídolo mudo, mas é Espírito, João 4,24, Deus é Espírito, Ele está onde o invocam, Salmo 145, perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor nos dá a palavra nessa noite em Isaías capítulo 6. Glória a Jesus. Isaías capítulo 6. Atente bem para a palavra, para que o teu coração seja alimentado. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmãos, isso aqui é palavras do profeta Isaías. Ele era de uma família nobre que morava em Jerusalém. Ele era amigo de reis. Aqui este capítulo está localizado na história no ano que morreu o rei Uzias. 2 Reis 15:5 diz que este rei, ele foi tomado de lepra. Ele foi muito abençoado por Deus, mas ele, no momento de loucura, ele deixou a soberba subir ao coração, e ele quis entrar no templo de Deus e oferecer sacrifícios como se fosse um sacerdote. Isso aqui é no período do Velho Testamento, e naquela época só os sacerdotes podiam ministrar diante do Senhor. Hoje não é mais assim, porque hoje todos podem ministrar perante o Senhor. Apocalipse 5:11, para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Diga glória a Jesus. 1 Pedro 2, mas vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Hoje não é mais assim. Naquela época era, e o rei, por soberba, quis agir como se sacerdote fosse. Por causa disso, ele foi tomado de lepra e teve lepra até o fim de sua vida. O pecado do rei Uzias foi pecado de soberba. Fale para o irmão do lado, tome cuidado. A soberba, ela se disfarça. Soberba, achar-se melhor do que os outros, achar-se muito capaz, muito competente, muito inteligente, muito esperto, muito crente, muito espiritual. Isso é soberba, é pecado perigosíssimo. Isaías 12, tu dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Este versículo fala do rei da Babilônia, mas indo, na verdade, a raiz de todos os males, que é o diabo. Que o pecado do diabo foi a soberba, querer ser semelhante ao Altíssimo, querer ser mais do que era. Obadias, versículo 3 diz, a soberba do teu coração te enganou. Salmo 19 diz, também da soberba livra o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Tiago 4:6, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, temos que vigiar sempre nisto. Tome cuidado para não ficar se achando. Irmãos, o rei Uzias foi tomado de lepra e morreu de lepra. Provavelmente a palavra do Senhor não tem muitos comentários, mas como ele foi sepultado no sepulcro dos reis, isso significa que ele teve um concerto diante do Senhor, um concerto que se tornou notório em Israel. E diga glória a Jesus. Mas o Senhor não tirou a lepra, Ele ficou com a lepra. Então, irmãos, o nosso Deus é Deus de misericórdia, mas não abuse. Fala para o irmão do lado, não abuse. Não abuse.
Quando o Senhor resolve pôr um juízo sobre alguém, Ele põe e não tira mais. Irmãos, e às vezes quando falamos isso, tem pessoas que ficam assim estranhando. Ai, pastor, eu não posso crer num Deus assim. Mas, meu amado, então você quer que o universo vire um caos. Então você quer que não haja justiça no universo. Quer dizer, todos vão aprontar, daí é só vir na igreja, ai, me perdoa. E continua aprontando e tudo 10. Deus não é assim. Você tem uma visão distorcida de Deus. Deus é amor, mas Deus é justíssimo. Fala isso para um do lado. Deus é justíssimo. Glória a Jesus. Irmãos, no ano que morreu o rei Uzias, ele com a lepra já foi afastado do reino, já não tinha mais função real, e seu filho Jotão, que ficou sendo o príncipe regente, isso aproximadamente por uns 10 anos. O ano que ele morreu foi o ano 740 antes do Senhor Jesus. É importante ter isso na Bíblia, por quê? Porque esta experiência do profeta foi uma experiência localizada na história, uma experiência factível e real, não foi algo subjetivo, parece que foi não sei quando. Não, ele soube exatamente quando foi, e ele assim relatou. Irmãos, a palavra de Deus é real. Fala para um lado, é real. Eu vi ao Senhor. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecido. 1 Timóteo 6,13, ora ao Deus eterno, que nunca foi visto por homem algum, a Ele seja glória. O que significa isso? Deus nunca foi visto por alguém, mas aqui ele diz que viu ao Senhor. Bom, em primeiro lugar, João 12,41 diz claramente que Isaías viu o Senhor Jesus. Ele não viu a glória de Deus Pai, ele viu a glória de Deus Filho na sua pré-encarnação. Diga glória a Jesus. Em segundo lugar, Isaías não viu face a face, ele viu em visão. 1 Coríntios 13 diz: vemos como que por espelho, em enigma. 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, que teve a mesma experiência, ele disse assim: se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Quer dizer, são experiências espirituais difíceis de narrar na linguagem humana. Como disse ali Paulo em 2 Coríntios 12, palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Coisa difícil assim de exprimir em palavras, mas são experiências gloriosíssimas. Não foi face a face, mas ele viu a glória de Deus. Diga glória a Jesus. O seu séquito encheu o templo. Aqui o profeta Isaías provavelmente estava no templo de Jerusalém, dentro do templo, quando ele teve essa visão. Séquito significa aquele cortejo que acompanhava os reis da antiguidade. Os reis sempre andavam acompanhados dos nobres, dos vassalos, dos lacaios, dos criados, das amas, um monte de gente que acompanhava os reis, e aqui era o Deus eterno acompanhado do séquito angelical, os exércitos celestiais. Isso, e são multidões infindas. Quantos anjos existem? Irmãos, em Lucas 2, essa época de final de ano, Lucas 2, texto do nascimento de Jesus, os pastores do campo, apareceu uma multidão dos exércitos celestiais, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Diga glória a Jesus. Uma multidão. Apocalipse 5 diz assim: milhões de milhões e milhares de milhares, cantando com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, porque foste morto com seu sangue e compraste para o nosso Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que significa isso? Trono quer dizer de rei. Deus reina. Fala isso para o mundo lado. Deus reina. Deus tem poder sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Apesar de não exercer este poder ostensivamente,
Nesta dispensação, Deus age misteriosamente. Mas virá o dia em que o Senhor Jesus reinará aqui nesta terra, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Diga glória a Jesus. Jesus virá aqui, Jesus vai reinar, Jesus vai voltar. Glória ao nosso Deus. Assentado sobre um alto e sublime trono, Deus reina. Pode confiar no poder do Senhor. Nesta dispensação, quer dizer, neste tempo que nós estamos vivendo, o poder de Deus não opera imediatamente, mas se você clamar com fé, o Senhor vai agir na hora perfeita na tua vida. Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele se refugiam. Versículo 2, os serafins estavam acima dele. Serafim em hebraico significa expressamente ser ardente. Fala para o lado, ardente. Serafins é uma classe elevadíssima de anjos, na Bíblia só citados em Isaías capítulo 6. Apocalipse 4 e Ezequiel capítulo 1 fala dos querubins. Serafins é só em Isaías 6. Seres elevadíssimos que estão na presença de Deus. E seres ardentes não são seres gelados. Fala para nós assim, viu? Gelados não entram no céu. Olha para o mundo, vê se ele tem cara de gelado. Gelado você não entra, minha filha. Diga glória a Deus. Ardentes. Irmãos, às vezes no culto tem gente que está fechado assim, não dá a palavra. E se a gente fala assim, abra a boca para glorificar a Deus, ele ainda pensa mal do pastor. Ele fala assim, eu estou louvando a Deus do meu jeito, Deus me ouve. Deus não é surdo, eu estou louvando a Deus. Capaz, meu filho, fala para nós assim, capaz. Versículo 3, clamavam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não sussurravam, eles clamavam, era com grande voz. E olha o que diz lá, os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Quer dizer, era com grandíssima voz que tremia o templo. Diga glória a Jesus. Irmãos, no céu é louvor ardente, é louvor fervoroso, é louvor envolvente. Não há salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Época de Natal, fica esses outdoors, aí pegam assim, jovens, atores jovens, jovenzinhos, 18 anos, cara de playboyzinho, assim, e põe um asão assim, capaz que é desse jeito, minha filha, mas assim, capaz, esses anjos com essa cara lambida, capaz. Diga glória a Deus. 6 asas, 2 no rosto, 2 nos pés, e com 2 voavam. É dificílimo descrever, dificílimo ter uma noção do que é isto. Por que 2 asas no rosto, nos pés? Reverência, temor de Deus, santidade. Diga glória a Jesus. 2 asas no rosto. Porque apesar de estarem diuturnamente perante a glória de Deus, com asas no rosto, para não serem consumidos, para não contemplar, irmãos, Deus é luz. 1 João 1,5, diga glória a Deus. Se você olhar para o sol, você fica cego. E se olhar para Deus?
sino cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz para qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus é luz. Como viver com tanta radiação assim? Asas no rosto, asas nos pés. Irmãos, e para nós, o que significa isso? Irmãos, para estar na presença de Deus é necessário estar em santidade. 1 Pedro 1,15, sede santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, então é necessário santificar-se, é necessário sempre guardar a reverência perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Jesus. Clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Jesus. Clamavam sem parar. Irmãos, isso acontece no céu até hoje, isso vai acontecer no céu para sempre, e um dia nós vamos reforçar essa voz celestial dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Tríplice santo, porque no hebraico a palavra repetida 3 vezes dá o sentido de superlativo. No hebraico não existe o que nós dizemos de santíssimo, não existe com esse sentido português do superlativo. Então repete-se 3 vezes: santo, santo, santo. Mas lógico que Deus usa até as características de uma língua para revelar o que Ele quer mostrar. Isso aqui também quer falar da Trindade Santíssima de nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Não diz estará cheia, diz está cheia. Repita comigo: a glória de Deus na terra está encoberta. Provérbios 27:2, a glória de Deus é encobrir as coisas. Provérbios 25:2. Diga glória a Jesus. A glória é encoberta. Mateus 13 fala a parábola do tesouro escondido. 2 Coríntios 4, temos esse tesouro escondido em vasos de barro. Então, neste tempo da vida, a glória de Deus está encoberta. É necessário ter olhos para enxergar. Diga glória a Jesus. Irmãos, veio Jesus em carne. Nenhuma beleza víamos para o que desejássemos, diz Isaías 53. Fisicamente, exteriormente, não tinha nada. Mas para quem estava sedento, encontrava nele a fonte de água viva. Glória a Jesus. Versículo 4, os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ai de mim que vou perecendo. Qualquer pessoa que recebe a manifestação da glória de Deus se sente despreparada, desqualificada, se sente nada perante o Senhor, porque Deus é grandíssimo. Irmãos, o homem fica se achando enquanto não tem revelação de Deus. O dia que tem, nunca mais conseguirá se ensoberbecer, porque Deus é grandíssimo.
Diga glória a Jesus. Ai de mim que vou perecendo. O outro sentido disso é que houve ali quebrantamento, houve sentimento de pecado, sentimento de miséria, sentimento de sujeira, porque ele viu um Deus tão puro, um Deus santíssimo. Sou homem de lábios impuros. Irmãos, e aqui o Senhor quer apertar os nossos parafusos. E fala para nós assim, inclusive os teus. Diga glória a Jesus. Quando temos revelação de Deus, os pecados que nós mais sentimos são os da língua. Fala para assim, viu? Os pecados da língua. Às vezes acha-se que os pecados mais sérios, mais incômodos são os da sensualidade. Mas esses não são universais. Tem gente que não sofre com isso. Jesus disse isso expressamente em Mateus 19. Agora, os pecados da língua, esse não tem como escapar. Esse afeta a todos nós. Fala assim até você. E por que Isaías se sentiu imundo? E principalmente ele se sentiu não um homem de mente impura, mas um homem de lábios impuros. Por quê? Porque o Senhor aqui o estava vocacionando para profeta. Como alguém pode falar a palavra de Deus se tem lábios impuros? Tem que então ser purificado. Irmãos, e aqui o Senhor está falando conosco. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os membros do nosso corpo e contamina toda a natureza e é contaminada pelo inferno. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E também as embarcações, sendo tão grandes, são dirigidas por um pequeno leme, e nós dirigimos as bestas feras colocando um freio na boca. Assim, se alguém conseguir controlar a língua, é poderoso para controlar todo o corpo. Fala assim, Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. O Senhor até usou o irmão nos dons do Espírito Santo, anos de conquistas. O Senhor quer devolver o que o diabo roubou. O Senhor quer bênçãos. Irmãos, o Senhor quer mesmo. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar no evangelismo. O Senhor quer trazer vidas à casa do Senhor. Mas você precisa purificar os teus lábios. E fofoquinha, e diz que, e não sei mais o que. Isso tem que acabar. E tem gente que está assim, é isso mesmo, pastor. E em você também, não sei o que está com essa cara. Diga glória a Jesus. Em você também. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O que é altar? Altar é lugar de sacrifício. E aqui era um sacrifício queimado, porque o anjo tirou uma brasa de fogo do altar que estava queimando. E o que queima num altar de sacrifício no sistema do Velho Testamento? Era um cordeiro que estava queimando, e aquilo foi usado para purificar. Irmãos, aqui já tem uma figura maravilhosa do sacrifício de Jesus Cristo. João 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o fogo que purifica pecado, é aquilo que foi tirado do altar do sacrifício que purifica. E o sacrifício perfeito foi o sacrifício de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Glória a Deus. Isso aqui foi uma experiência espiritual. Não sabemos se o profeta foi arrebatado com o corpo ou em espírito ao céu, mas foi uma experiência verdadeira. O anjo tocou com uma brasa de fogo em sua boca e disse, você está purificado. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem uma ideia
Nós já falamos isso, mas é sempre necessário lembrar, porque nós vivemos num país, infelizmente, entregue a ídolos. Irmãos, então existe uma ideia que veio do paganismo romano, que é uma ideia assim, né? Todos nós somos pecadores, sempre pecadores, todos os dias pecadores, então a gente vem aqui na igreja para confessar a nossa multidão de pecados e continuar pecando por aí, até quarta-feira vir confessar mais uma multidão. Sai dessa. Fala assim, sai dessa. O Senhor quer te purificar para você parar de pecar e para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, existe uma experiência espiritual na qual você é purificado. Vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado, João 15:3, e Jesus disse: quem já está limpo não necessita ser lavado, mas somente os pés, lá em João capítulo 13, significando que a pessoa está purificada. Existem apenas alguns detalhes da vida que precisam ser reciclados sempre perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Mas a pessoa já está purificada, e se você ainda não está, você precisa entrar na presença de Deus. Diga glória a Jesus. Esta experiência de Isaías é para todos nós hoje. O véu já se rasgou quando Jesus morreu, significando que todos podemos entrar na presença de Deus. Versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor. Nós estamos no versículo 8, dos versículos 1 até o versículo 8. Quantas palavras Deus disse? Do versículo 1 ao versículo 8, quantas palavras Deus disse? Nenhuma. Até agora quem falou foram os anjos. Deus não disse nada. Depois do profeta ser purificado, daí ouvi a voz de Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente dormindo. Cutuca o irmão do lado e diz assim: acorda. Diga glória a Jesus. Eu vou arranjar um daqueles borrifador que tem floricultura assim. Passa para o irmão assim. Diga glória a Deus. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Depois de ser purificado, depois de estar limpo. Pastor, eu tenho vindo no culto e não tenho sentido Deus falar comigo. Conserte-se perante o Senhor. Humilhe-se perante Ele. Pastor, mas eu não enxergo pecado nenhum. Então a coisa está feia, meu filho. Você nem enxergando, tá? Jesus. Diga glória a Deus. É necessário se purificar. É necessário se humilhar perante o Senhor. Os pecados sempre são disfarçados. Depois disso ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Novamente o nós não é apenas um plural majestático, mas é a Santíssima Trindade de Deus. Nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus não usa o plural majestático. O plural majestático é a terceira pessoa, mas a primeira pessoa do plural para uma pessoa, como se usava no tempo dos reis. Tanto que a oração do Pai Nosso, nessa tradução de João Ferreira de Almeida, é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a vossa vontade. Nós estamos falando com Deus, então a tua vontade. Diga glória a Jesus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava falando com Isaías? Sim ou não? Ou ele estava falando para quem pudesse ouvir? Ele não estava se dirigindo especificamente ao Isaías. Deus fez uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Uma pergunta para um receptor indeterminado. Isaías que ouviu. Diga glória a Jesus. Assim que Isaías foi purificado, a primeira coisa que ele ouviu de Deus foi como se fosse uma reclamação, como se fosse um lamento,
como se fosse um apelo: a quem enviarei? Irmãos, na época do profeta Isaías, tinha milhões de pessoas morando na terra, mas Deus estava reclamando por não achar alguém. Por quê, irmãos? Porque Deus falava e ninguém ouvia. Deus ainda fala até hoje. E se alguém tiver um arrebatamento e for nos céus, o que vai ouvir Deus falando? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fala para o lado, Deus fala isso até hoje. Deus continua falando isso até hoje, essa voz continua a ecoar. A hora que você for purificado, os teus ouvidos vão ouvir: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Irmãos, o que significa isso? Deus tem um trabalho a fazer, Deus tem pessoas a salvar, e Deus quer salvar vidas através de homens e mulheres, através de pessoas. João capítulo 1, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e ali fala João Batista, um homem enviado por Deus. Deus quer usar homens e mulheres. Mateus 4,19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Diga glória a Jesus. O Senhor quer usar pessoas. Mas, irmãos, e por que este apelo não estava sendo ouvido? Porque cada um procura o que é seu, como disse Paulo a Timóteo, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Como diz Isaías 53, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, as pessoas procurando a sua própria vontade de viver a sua própria vida, sem querer saber o que o Senhor está querendo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diga glória a Jesus. A resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Deus quer voluntários. Fala para nós assim: Deus quer voluntários. Glória a Jesus. Deus quer voluntários. Irmãos, tem gente que fica assim, vangloriando de algumas coisas esquisitas. Ai, Deus me chamou, mas eu não quis. Deus me chamou de novo, mas eu não quis. Deus me chamou, não quis, até que fui. Como se isso fosse vantagem. Isso é uma vergonha, não devia nem ser dito. Mas assim, misericórdia, Deus quer voluntários. A quem enviarei? O que Isaías disse? É isso aqui. A obra de Deus é privilégio. Daí tem gente que fala assim: ah, mas Moisés, irmãos, o caso de Moisés foi outro. Ele era voluntário demais da conta. Voluntário até sem ser chamado. Teve que ser quebrado até. Daí depois, quando o Senhor o chamou, ele estava naquele estado de relutância, de tanto ser quebrado. Mas voluntariedade não era o problema dele. Ele quis salvar Israel primeiro pela própria força. Diga glória a Jesus. Mas quando Jesus chamou Pedro, Tiago, André, João, eles foram na hora, largando tudo, eles também foram voluntários. Quando o Senhor chamou Levi, Mateus também: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Tem gente que está achando lindo, mas essa mensagem é para você. Fala assim: é para você. Não é para ser achado lindo, é para você. Ah, realmente, né? O Senhor está mandando missionários para o mundo, né? Que coisa linda. E você? Ah, não, pastor, esse ano não estou fazendo vestibular, esse ano não dá. Esse ano não dá. Quer dizer que se Jesus volta, fica você aí com vestibular e tudo, né? Diga glória a Deus. Não existe desculpa, esse chamado é para hoje, é para agora. Pastor, eu estou ocupadíssimo. Verdade? No quê? Pergunta para você: no quê? Diga glória a Jesus. Para mim o viver é, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Está ocupado no quê? Romanos 14:8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Irmãos, nós temos que estar dispostos para o Senhor em qualquer circunstância. Ah, eu vou fazer vestibular. Faça. Mas sirva ao Senhor, fale do Evangelho, ore, jejue em qualquer circunstância e em qualquer fase da vida. Não existe desculpa, nunca. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, para encerrar essa meditação nesta noite, versículo 9: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vede em verdade, mas não percebeis.
Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com seus olhos, ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e a converter-se e a ser sarado. Mas eu disse: até quando, Senhor? E ele me respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. A parte difícil do capítulo. O que significa isso? Irmãos, o povo da época de Isaías estava com má vontade para ouvir, não estava de coração aberto, não estava de bom ânimo. Então o profeta profetizava e o povo assim, ficava ou interessado no seu próprio negócio, na sua própria vida, ou ainda satirizando, zombando, ou apenas incrédulo. Eu vi o Senhor. Será que viu mesmo? Não sei, né? Pode ser. Às vezes foi uma experiência psiquiátrica. Fazer misericórdia. Irmãos, mas o que o Senhor disse ao profeta? Fala, quer ouçam, quer deixam de ouvir, como disse expressamente com essas palavras a Ezequiel. E o Senhor disse que era para continuar profetizando. E diz ali, até que se assolem as cidades. Isso realmente aconteceu. Isaías é um profeta pré-exílico, ele profetizou antes do cativeiro da Babilônia. O cativeiro veio mais de 200, quase 300 anos depois dele. E o povo realmente não ouviu e acabou indo para o cativeiro, e as cidades acabaram sendo destruídas. Mas Deus mandou ele profetizar mesmo assim, porque o último versículo esclarece: a santa semente, assim o carvalho como perde as folhas, mas ainda continua firme. Quer dizer, apesar da grande maioria não ouvir, um remanescente haveria de dar ouvidos, dar frutos, e este remanescente seria o sustentáculo espiritual da nação. Diga glória a Jesus. Irmãos, o chamado de Deus para nós, até hoje é o mesmo, é para falar mesmo que não ouçam. Irmãos, e Deus chamou Isaías no céu para dizer: pregue, mesmo, não vão te... Irmãos, e Deus disse para Isaías: não vão te ouvir, mas pregue. Diga glória a Deus. Irmãos, quer dizer, não tem desculpa, você tem que falar. Pastor, eu já evangelizei meus colegas de serviço 1 milhão de vezes, eles não ouviram. E daí? Continue a falar. Fala isso para um lado, continue a falar. Sempre haverá um remanescente que há de dar ouvidos, e o Senhor operará nestes. Diga glória a Jesus. Irmãos, então a mensagem de Jesus é assim: quase ninguém ouve, mas uns poucos que ouvem, vêm para Jesus, e esses então são tratados com toda a regalia. É isso que está escrito? Não. E ainda se ficar a 10ª parte, vai ser pastado, vai ser trilhado, mas Jesus, fala assim, Jesus, quer dizer, ninguém ouve, e quem ouve vem para Jesus é tratado até o último fôlego. Jesus passa um trator em cima de você. Fala assim, viu? Quer dizer, irmãos, não é que assim, Deus está desesperado para levar alguém para o céu. É você, ele já está no céu. Quem precisa ir para lá é você. Formas envio. Diga glória a Jesus. E quem tem que estar desesperado é você. É você que precisa dele. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui já está anunciado: o Evangelho não é a palavra que agrada a grande maioria, não é a palavra aceita nos altos escalões, não é e nunca vai ser. Jesus disse lá em Mateus 7:14, a porta estreita, na porta larga muitos entram, mas a porta estreita são poucos que até encontram. A porta é tão estreita que não dá nem para enxergar a porta. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, mesmo assim é para falar, mesmo assim é para anunciar, mesmo assim é para ser incansável. Deus chamou Isaías e o enviou para pregar. Diga glória a Deus. Pregar para pessoas ingratas, mal agradecidas, coração duro.
É muito provável que aquele que diz lá em Hebreus 11 que foi cerrado no meio, muito provável que tenha sido o profeta Isaías, cerrado ao meio pelo rei Manassés, filho de Ezequias, no tempo da sua apostasia. Manassés só se converteu no final da vida, ele teve um reinado de 52 anos, fala assim, misericórdia. Irmãos, então Isaías pregou para pessoas assim, mas pregou incansavelmente, sempre cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Glorificado seja o Senhor. Deus teve o trabalho de chamar um profeta, santificá-lo e enviá-lo para pregar para pessoas desqualificadas. Por quê? Porque Deus quer salvar. Deus quer salvar. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, Deus quer salvar vidas. Irmãos, e nós precisamos ter humildade. Fala para o lado assim, você precisa de humildade. Às vezes você está evangelizando os seus parentes e você fala assim, pastor, acho que não falo mais, porque eles zombam, eles ignoram, eles desprezam, eles não sei o quê. Você no passado fez isso também. Você no passado fez até pior. Já esqueceu? Pergunta para você, já esqueceu? Irmãos, quando a gente entra na igreja, a gente corre o risco de ficar com a memória curta para essas coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos ter um coração quebrantado. Irmãos, Isaías ficou para sempre com o coração quebrantado. Ai de mim que vou perecendo. Ele nunca se esqueceu disso, porque ele viu a santidade de Deus. Irmãos, quando na igreja aparece alguém que caiu, foi para o mundo e voltou, sempre fique feliz com isso. Jesus está trazendo alguém de volta. Diga glória a Jesus. Nunca olhe com olhos de julgamento, porque o teu passado não é branco. O que você está pensando? Fala assim, viu? A tua ficha não é limpa. Que autoridade você tem para julgar alguém? Ele caiu, você já caiu um monte de vezes. Pastor, mas ele se desviou da igreja. Você caiu e ficou dentro da igreja, não sei nem se é pior isso. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, nós temos que ter um coração quebrantado. Deus enviou Isaías para a gente assim. É trabalho difícil, mas foi para esses que o Senhor o enviou. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. O Senhor fala conosco hoje. O Senhor quer nos enviar, o Senhor quer fazer a obra. O Senhor quer nos dar um coração quebrantado. Glória a Jesus. O Senhor quer tirar todo o julgamento, o Senhor quer dar amor, o Senhor quer dar consideração. E nos estimulemos uns aos outros para incitarmos-nos mutuamente às boas obras, como diz lá em Hebreus, capítulo 12. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Senhor amado, vai fazendo a obra, meu Deus, em nome de Jesus. Vai fazendo a obra. Senhor, queremos fazer a obra do Senhor mesmo em meio adverso, mas queremos fazer, porque haverá um remanescente de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor chama hoje. Aleluia, quem quer se dispor mais para o Senhor, Jesus está voltando, é o último tempo. Quem quer se dispor, este clamor de Deus ressoa hoje. Se você quer, neste ano que se inicia, se dispor mais para Deus, venha aqui à frente, venha fazer um trato com Deus,
A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Glória a Jesus. Aleluia. A irmã Marli vai orar ao Senhor. Aleluias. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque precisamos de Ti, sentimos o Teu chamado, Pai. Pai, porque temos visto, Pai, tantas vidas, Pai, prontas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vidas que necessitam de Ti, Senhor, e que necessitam do amor de Deus. Deus, dá-nos este amor, Pai. Dá-nos o amor, Senhor Jesus, que o Senhor tem. Senhor Jesus, coloca os desejos, Senhor Jesus, seus em nossos corações, Pai, para que nós possamos ver como Tu vês, Pai, para que nós possamos amar como Tu amas, Deus. Deus, faz-nos útil, Senhor, para o Teu trabalho, Senhor. Enche-nos, Pai, de amor, capacita-nos, Pai. Dá-nos dons, Senhor Jesus, dá-nos os Teus dons, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, a cada um, Senhor, que deu um passo nesta noite, Pai, que isso não fique, Senhor Jesus querido, como uma emoção, como uma palavra que na hora toca e daqui a pouco vai embora, Pai, mas, Pai, que possa ficar, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo ecoando, Senhor, em nossos corações, e que nós possamos realmente, Senhor, acordar e saber que o Senhor vem, e que nós temos que estar com as mãos cheias, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai, e nós temos, Senhor Jesus, que fazer, Senhor Jesus, nós temos que ser servos, Pai, temos que ter aprendido, Pai. Pai, ensina-nos, dá-nos da Tua graça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.